Na minha trajetória, o punk ele entra a partir de um coletivo anarquista, quando eu me mudo para a Baixada Santista, e lá eu integro um grupo chamado União Libertária da Baixada Santista, primeiramente como participando de um grupo de estudos aí, né, que eu acho que o movimento anarquista sempre teve essa trajetória de formação, né, e discussão no campo da educação, né. Então, o primeiro momento ali é participando de um grupo de estudos nos anos 90, meados dos anos 90, e depois logo eu passo a integrar esse coletivo, e é ali no coletivo que eu começo a me aproximar um pouco mais do punk, né? É um coletivo formado por punks, e nem todos eram punks, mas é bom trazer isso também, né? Porque às vezes as pessoas pensam que as duas coisas não estão juntas, né? Mas é possível sim. E aí, nesse primeiro momento, eu ainda não tenho, assim, tanto conhecimento de movimento feminista, assim, como eu conheci, fui conhecendo depois, mas já tinha uma perspectiva feminista, sim, né, porque as mulheres que eu conheci nesse coletivo, elas trouxeram essa bagagem, e a gente, os estudos para poder conhecer um pouco das histórias de mulheres anarquistas, né, mundo afora, não só no Brasil, né. E aí, com o tempo, eu fui me aproximando de outras organizações, buscando material. Na Baixada Santista, a gente conhece a Casa de Cultura da Mulher Negra, que nos traz essa bagagem da luta antirracista, traz uma perspectiva que, naquele momento, para a gente era fundamental para poder entender também como se dão as lutas populares, né? Então, tudo está meio imbricado ali, né, com o anarquismo e o punk, né? E o anarcopunk, ele estava já próximo da gente, porque o coletivo ali na Baixada Santista já tinha uma trajetória já de comunicação com outros grupos em outros estados, sobretudo em São Paulo, capital. Então, a gente começa a ter mais proximidade com o MAP, que é o movimento anarcopunk, que está acontecendo nesse momento da década de 90, né? A gente começa a fazer atividades juntos, a gente começa a participar de coletivos e núcleos, né, na verdade, em que tem anarcopunks. Então, isso vai me levando muito para se aproximar do anarcopunk e junto com o anarcopunk, já existiam muitas mulheres anarcofeministas. Inclusive, o primeiro grupo que se denomina como anarcofeminista nos anos 90, para mim, que chega para mim, é o CAF, Coletivo Anarcofeminista, que lança uma carta, né, um manifesto bem no início dos anos 90, tipo 91, 90, 91, e eu só vou mesmo ter proximidade com isso em 94, 95, né? Então, são elas que me trouxeram esse conhecimento, essa ideia, né, de que é anarcofeminismo. A gente tem muito o campo das feministas das anarquistas, né, do início do século, e aí essa lacuna histórica que a gente tem aí das primeiras, das pioneiras, nos deixava sempre muito no passado. Você tem que trazer uma história do passado para o presente e fazer essa leitura atualizada, né? Então, são as anarcopunks que trazem para mim essa leitura atualizada do anarcofeminismo, né? Então, eu já começo a integrar grupos anarcofeministas aí, logo depois. Na Baixada mesmo, a gente faz o primeiro fanzine dentro da organização. A gente faz um fanzine chamado Libertárias, onde a gente coloca o que está acontecendo ali, né, no movimento, e aí daí para frente a gente já vai participando de outros grupos e cria uma rede entre 97 e 98, chamada Rede Elbirim Unijá. A Rede Elbirim Unijá era uma rede anarcofeminista que não só tinha mulheres da Baixada em São Paulo, tinha mulheres do Rio, do Paraná, de Minas Gerais, do Nordeste. Então, a gente começou a fazer essa coisa de rede e a partir daí, explorar um pouco mais a nossa militância como movimento, né?
Então, é mais ou menos por aí que o anarcofeminismo, ele vai se dando, entrando na minha vida, assim. E existe hoje, essa trajetória, esse caminho todo percorrido, ele continua acontecendo, né? Existem diversos grupos, organizações, dentro de outros grupos que se dizem anarcofeminista, e que para mim é muito, de uma felicidade muito grande ver mulheres mais jovens aí se denominando como tal, né? Hoje mesmo estava lendo um texto do CAF, que existe um CAF hoje chamado CAF Insubmissas, que é da Baixada Santista, também, olha que legal, né? Que são outras mulheres de uma outra geração e que me trazem uma felicidade imensa poder ler e ver que elas continuam percorrendo esses caminhos e abrindo mais diálogo ainda com os outros movimentos dentro dos feminismos, né? Porque o anarcofeminismo é um desses feminismos com propostas também, né?